disponíveis. Existe a possibilidade da gente usar análise preditiva para desempenho de alunos, saber que alunos têm propensão a estar em recuperação e deficiência em alguma área específica, ou quais são os alunos que estão se sobressaindo na área de exatas, na área de humanas, na área de ciências, otimização de recursos também para gestão, monitoramento e relatórios automatizados. Você pode ter uma série de relatórios de classe, do uso da própria escola, do uso de recursos, os assistentes virtuais que você pode criar. Assistente virtual, imagina você ter uma aula de física com Einstein, uma aula de história com algum historiador famoso te ensinando da Grécia Antiga, falando sobre filosofia. Então, ferramentas de personalização de aprendizado e a gamificação, óbvio que está aí. Então, essas são algumas ferramentas, vocês podem pegar aí esses exemplos, que já estão disponíveis, são ferramentas que estão aqui no Brasil. Tem diversas ferramentas internacionais também, mas eu preferi trazer algumas daqui. E aí eu trouxe uns exemplos, para fechar aqui, de como a gente pode criar alguns prompts, por exemplo, para quem já faz uso aí de ChatGPT ou Gemini, e ele te dá algumas respostas. Então, esse aqui é um exemplo de, eu gostaria de uma ajuda para analisar um conjunto de dados de desempenho da escola. Sobre aquele primeiro exemplo, vou voltar aí com a gente tirando foto. Vocês podem testar esse prompt aí depois e ver o resultado. E aí, na sequência do prompt, como ficava muito grande, eu quebrei em 2 slides. Identifique padrões de correlação entre a participação dos alunos e suas notas. Então, ele vai ver frequência e as notas para tentar achar um padrão nisso. Desenvolva um modelo preditivo que avalie o risco de aluno precisar de esforço escolar ou não. Identifique alunos ou grupos de alunos que estejam excedendo as expectativas na área X, Y, Z. Então, se você coloca os dados, ele analisa para você e te dá essas respostas. E aí, você, enquanto gestor, enquanto professor, vai tomar as decisões sobre o uso desse resultado, né, gerado por ela. Esse outro, não se preocupem em ler, porque eu joguei ele no ChatGPT e trouxe a filmagem. Eu vou colocar aí na sequência. Mas, basicamente, o que eu peço é criar uma atividade interativa. Imagina que o aluno ele vai responder como se fosse uma prova, uma atividade, um teste, uma atividade qualquer dentro de sala, em que ele vai responder 5 questões sobre qualquer tema. No caso aí eu coloquei História do Brasil. E ele só vai fazer a próxima pergunta após o aluno responder a primeira. Porque se ele errar, ele vai pedir eu vou pedir que ele faça uma pergunta de reforço naquele conteúdo. Ele está precisando de um reforço nesse conteúdo, então a próxima pergunta continua naquele tema. Se ele acertar, ele passa para um outro. Então você programa ele através de um comando desses e o ChatGPT gera essa atividade para você, ou o Gemini, enfim. Então ele vai passar aqui nesse vídeo. Vocês vão ver que eu coloquei o prompt. E vocês vão ver que o ChatGPT vai começar a fazer. E eu, propositalmente, a primeira questão eu acerto, a segunda eu erro de propósito e vocês vão ver o que é que ele faz. Eu coloquei a resposta errada. E aí ele percebe, como eu tinha informado a ele, que eu tinha uma deficiência nesse conteúdo, e ele vai dizer, vamos fazer mais uma pergunta aqui? E aí ele vai gerar, até que eu acerto a resposta. E ele vai esperando eu responder. Ele está criando, eu não estou pedindo para ele criar as perguntas todas. Ele já criou todas e ele vai interagindo comigo. Ele só atua depois que eu faço. E ao final ele vai fazer um resumo dessa avaliação. Falta só a 5ª pergunta aí. Ele confirma que eu acertei a última, parabéns por completar, disse que a nota foi 8, eu disse que as questões valiam 2 pontos. E ele já disse também quais são os pontos que eu tenho que reforçar meu estudo. Então você pode fazer esse tipo de atividade em sala, você pode promover esse tipo de interação para os alunos, usando diversas ferramentas. Isso foi um exemplo usando o ChatGPT, mas tem outras ferramentas que permitem isso. Por último, eu ainda fiz uma criação aqui de conteúdo, só de exemplo. Isso aqui é a ideia de criar uma apresentação sobre ciências, falando de crosta terrestre. E aí tem uma ferramenta que é o Gama, que eu listei naqueles ícones.
que cria a apresentação. Vocês vão ver aí a velocidade. Então você coloca lá o prompt, pede para ele continuar, e ele vai gerar a apresentação, por exemplo, dos slides que você vai fazer em sala. Ou para o próprio aluno estudar. Você pode pedir para o Gama gerar imagens ou usar imagens da web. Ele pode gerar imagens de IA ou ele pode usar imagens da web. E aí está aí ele construindo a apresentação toda em alguns segundos, com todo o conteúdo que você pediu, com imagens, com exemplos. Então as possibilidades de uso, elas são infinitas. É impossível você conseguir imaginar tudo que é possível fazer com essa ferramenta. Vai caber da capacidade, óbvio, da disponibilidade de recursos que vocês vão ter. Mas hoje, a principal característica da IA generativa é que ela está realmente acessível. Você não depende hoje de grandes infraestruturas tecnológicas, basta você ter um bom acesso à internet, algumas assinaturas. Existem muitas ferramentas, inclusive, abertas para testar, para usar, para que os alunos comecem a ter um contato, né, com essas ferramentas, entender e aí discutir como é que isso vai fazer parte do processo de aprendizado no dia a dia. Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço e até logo. Nós que agradecemos, Patrick, pela belíssima explanação. A gente pode perceber, né, a quantidade de informações que nós temos diariamente que podem ser utilizadas dentro da nossa educação. E percebemos também, como o Patrick pontuou, que também há falhas, há confusões, né, que são geradas, né, para a inteligência artificial. Então, agradecemos mais uma vez, né, acredito que foi de valiosa contribuição para a gente, né, são ferramentas que nós estamos aprendendo a aprender a cada dia, porque é um turbilhão de informações que constantemente se atualizam, né, e a gente precisa estar nessa gama de conhecimentos, uma vez que os nossos alunos eles já estão vivenciando esse mundo totalmente artificial, tecnológico, e estão ali o tempo todo fazendo com que a gente se esforce, corra contra o tempo e aprenda um pouquinho, porque nós não somos dessa geração, mas nós temos que aprender, né, tudo isso para que a gente possa estar atuando, uma vez que a educação ela se transforma a cada dia, a cada instante, e há essa necessidade. Patrick, pode ficar à vontade para alguma consideração final que você tenha. Muito obrigado em nome da Undime do Rio Grande do Norte. Tá, não, só uma consideração que eu vou fazer em relação à sua fala, que eu acho que, diferente de outras revoluções tecnológicas, a nossa geração, essa geração, todo mundo que está aqui e está vivenciando o surgimento dessas IA generativas, na verdade, nesse ponto nós temos uma vantagem sobre outras gerações que vão vir mais à frente. A gente vivenciou um momento em que a gente tinha que buscar conteúdo, processar, ter senso crítico sobre ele. Então a gente tem ainda a capacidade de discernir, ou pelo menos de identificar quando a IA generativa está viajando na maionese, né? E as próximas gerações é que a gente vai ter que treinar elas para criar essa consciência desde cedo, já que elas estão muito envolvidas com tecnologia desde pequeno, e a não temer, mas a usar de forma responsável tudo isso. Obrigado. Verdade, obrigado.